pessoal, sejam bem-vindos ao canal DR das Dietas. Meu nome é Estevam Matheus. E eu sou Ana Maria. Ana Maria, e hoje a gente vai falar sobre o que é câncer, né? De carne? Não. Ai, desculpa, esse é da semana que vem. A gente vai falar sobre o que hoje? Eu tava escutando uma música no rádio esses dias e eu me lembrei de um negócio. Você conhece aquela música Poison Heart? Espera um pouco. Só pode ser aquelas bandas. Espera aí. Não, eu tenho que lembrar isso, gente. Espera só um pouco, eu tenho que lembrar isso, porque isso é DR interno aqui, que eu nunca lembro o nome dessa banda. Peraí. Eles tinham cabelo comprido, eles usavam All Star, são os Ramones. Sim, a melhor banda de todos os tempos do mundo, do universo e dos multiversos. E Coração Envenenado, a tradução dessa música? Mas por que você relacionou eles? Então, porque na verdade hoje a gente vai falar sobre proteína e doença cardiovascular. Então a gente vai continuar a saga das proteínas, então? Continuar a saga das Só que proteínas. agora relacionado às doenças do coração. E as pessoas pensam, né? Puxa vida, será que a carne vermelha que eu como tá envenenando o meu coração, tá bloqueando todas as artérias, entupindo, vou ter infarto? As pessoas já estão achando que isso é verdade. Eu sempre escutei isso há muito tempo, porque a grande mídia fala, todo mundo fala sobre isso. Mas que será faz mal, que... eu sempre acreditei que faz mal. Mas... Inclusive eu tô acreditando até agora, esse exato momento. Vocês se sentem culpadas, né? Eu fico. Na churrascaria. Eu fico. Lembrando, pessoal, que a gente não está aqui para dizer o que, é que você tem que comer, deixar de comer. A gente não é a favor nem contra nenhum tipo de estilo alimentar, nem nada dieta. disso. Nem dieta, nada disso. Lembrando também, né? Quer falar dessa vez? Fala dessa vez, vai. Não, eu sempre falo. Que esse canal não substitui consulta médica. Então, tudo que a gente falar aqui, se você tem alguma doença, está seguindo alguma recomendação médica, continue aí seu acompanhamento. Isso não tem intenção de interferir nas suas decisões, nos seus conselhos médicos que você recebe, nada disso. É apenas informativo. Então, o que a gente vai fazer hoje? Vamos tentar descobrir se existem evidências mesmo para corroborar essa ideia de que a carne vermelha seria responsável pela doença cardiovascular. E para você que caiu de paraquedas aqui, nós embasamos o nosso diálogo aqui em evidências científicas e trabalhos já publicados, acadêmicos. Que ficam lá na descrição do vídeo. Na descrição. Então, o que a gente vai falar hoje? Vamos explicar o que é doença cardiovascular primeiro? Isso, eu acho que é importante falar o que são doenças cardiovasculares. Porque os estudos, na verdade, falam isso, né? Você vai encontrar como doença cardiovascular, mas pode ser tecnicamente tudo relacionado ao coração e aos vasos sanguíneos. Só que as principais são aquelas maiores causadoras de morte, de mortalidade no mundo, no Brasil também. Então, primeiro e segundo lugar, que é infarto e derrame, AVC. Tá, mas isso relacionado a... Não sabe se é a morte que mais... São as mais prevalentes, as primeiras causas de morte. As primeiras causas das pessoas. Entendi, tá bom. É doença cardiovascular, que é infarto e derrame. São as mais do que câncer, mais do que diabetes. Câncer, mais do que doença pulmonar, mais do que isso. Está em primeiro e segundo lugar. Tá. No mundo todo, no Brasil, tudo. Então, doença cardiovascular é isso. Geralmente vem por causa de aterosclerose, né? Que é um entupimento progressivo das artérias, que pode ser do coração, pode ser dos vasos cervicais, aí deixa de levar fluxo para o cérebro, aí falta oxigênio no cérebro, pode entupir também. A gente chegou a falar no vídeo passado também, pelo excesso de carboidrato, produz mais insulina, e aí acaba entupindo pelo excesso de... tem várias... Que você acaba não usando, né? Tem várias não necessariamente por teorias. causa da gordura. Não, a gordura às vezes está lá só para... tentar alisar, né? O colesterol às vezes está lá só para tentar alisar a parede da artéria, mas depois vem o cálcio e deposita. Eu acho que isso é complicado, a gente podia depois fazer um vídeo só de colesterol. Eu acho que precisa, até porque as pessoas acham que o colesterol do que mede no sangue é a molécula de colesterol, e não é, né? Então fica a dica para um próximo vídeo, porque a gente vai explicar melhor o que é. A gente já vai anotar isso. Então, só para já ter um spoiler, tem um grupo muito grande que chama NutriRex, que eles já viram que não tem evidência. Recomendações nutricionais, é isso? A tradução disso? Nossa, que nome legal, NutriRex, olha só. Foi um grupo que foi desenvolvido por pesquisadores de 4 continentes. Eles publicaram essas diretrizes, essas recomendações nutricionais em 2019. São, acho que 14 autores de 4 continentes, inclusive acho que tem um do Brasil também. E eles fizeram 5 revisões sistemáticas, analisando tanto câncer quanto doença cardiovascular. Mas hoje a gente vai falar de doença cardiovascular, né? Infarto, derrame, ok? E aí... Bom, então a gente vai direto ao assunto, então. Vamos reto e... porque tem gente que fica achando que a gente tá brigando aqui, mas não, quando a gente conversa... Não, isso que chama DR das dietas. Mas não é briga. Não é briga, a gente fica discutindo. Porque eu tenho alguma divergente dela, de opinião, de dieta e tal, então a gente fica mais... O vídeo aqui é baseado
em evidências científicas e o nome do canal é DR das É uma Dietas. brincadeira. É uma brincadeira da DR de discussão de relacionamento, mas pode ser chamado de doutora dieta também, mas não necessariamente a gente está brigando porque a gente está brigando, tá bom? Mas antes de chegar nos resultados dessa avaliação do NutriRex, eu achei engraçado uma coisa. O último artigo deles, a última tabela do artigo, simplesmente é o que cada um dos autores come em relação à carne vermelha. Olha que legal. Olha, e eles eram todos carnívores? Não, muito pelo contrário. A maioria deles, tinha um deles inclusive que não comia nada de carne vermelha. Ele se autodeclarava pesquetariano. De peixe, comia só carne branca de peixe. De peixe, exatamente. Tá. E então olha só que interessante. esse é aquele mais famoso, lembra que a gente viu várias entrevistas? Verdade, dele? Um que saiu até na mídia, entendi. Nos Estados Unidos. Sim. Que ele é um dos fundadores do Grade, né? Ah, tá, do Grade a gente falou que é o Grade em vídeos passados, se você não sabe, corre atrás aí que é uma ferramenta que serve para avaliar se aquele resultado daquele estudo ou daquela meta-análise realmente é confiável, se existe certeza naquele resultado. Então a gente vai repercutir bem essas avaliações do Grade. A meta-análise, quando você fala, você que caiu de paraquedas, aqueles que já assistiram, é o aglomerado de outros trabalhos para poder dar um resultado em comum dentro daqueles com uma do aglomerado, maior, com a força maior, um número maior. Dentro de vertentes parecidas. Tem que ser parecido e ter procurado a mesma coisa, exatamente. Tá. Então, por exemplo, esses 14 autores, tem uns que comiam só meia porção de carne por semana. Puxa, teve um vídeo nosso que a gente deu lá, que meio? É menos que a recomendação. É muito menos. Não, mais de carne vermelha. Eles provavelmente tinham a proteína deles de outras naturezas, outras fontes, entendeu? Mas só para vocês entenderem, esses autores, eles não eram exatamente que eles comiam favoravelmente a comer muita carne vermelha. Só tinha uma autora que comia de 6 a 7 porções por semana, ou seja, ela comia que a porção que eles medem é 70 gramas. Ela comia 70 gramas de carne vermelha por dia. Era a única que comia mais, o resto todo mundo comia menos ou muito menos. Então isso é bem legal nesse trabalho, porque isso mostra que eles foram cientistas e não foram, como é que fala, tendenciosos a, não, vamos provar que isso faz bem e acaba saindo aquele estudo pela própria ideia com a tendência deles mesmo. Né? Por isso que eu perguntei se eles comiam só carne, né? Para saber se eles... Perfeito, legal. Exatamente. Então mostra assim que eles estavam realmente mais imparciais possível, como todo cientista tem que ser, né? Inclusive, se mudar alguma coisa aqui, como a gente falou, a gente não é a favor de uma coisa nem de outra, a gente vai mostrar para vocês, olha, sai uma novidade, sai uma evidência aí a gente melhor faz um assim, vídeo assado, novo vai ser e aponta o vídeo atualizando. que a gente fez anteriormente. Exatamente. Vai aparecer alguma coisa aqui? Então. Aí agora então dá espacinho deixa eu pra só mostrar aqui. para vocês. Isso aqui vai ser o título do estudo, a única revisão sistemática que eles conseguiram ver trabalhos randomizados, controlados. Qual que é a diferença? Quando fala randomizado, misturados, é isso que você fala? Quando fala randomizado? Randomizados é que assim, eles não escolheram as pessoas que participariam de cada grupo. Ok. Mas eles, controlados e com intervenção, é quando eles colocam uma intervenção específica para o grupo. Por exemplo, o maior estudo que eles viram nessa revisão dos trabalhos controlados foi um estudo que tem andamento nos Estados Unidos há décadas. Eu acho que tem uns 15 anos já de acompanhamento. Nossa Senhora. É um grupo de mulheres, então é uma iniciativa para a saúde da mulher. Geralmente são mulheres menopausadas ou pós-menopausadas. E eles dividiram, essas mulheres são quase 49 mil. É um estudo gigante. Nossa, olha o tamanho do M. Meu Deus. Controlado, né? Então eles controlaram as mulheres para uma parte delas comer uma dieta que eles supunham como se fosse mais saudável, que é a iniciativa da intervenção de saúde, que seria uma dieta com baixa gordura. Nesse grupo, por exemplo, eles conseguiram com isso diminuir em 20% o consumo de carne vermelha dessas mulheres. Porque tira gordura. Porque se você precisa tirar uma ela é mais gordurosa, é isso, né? Geralmente a carne vermelha é mais gordurosa peixe, frango, outros, até do que porco, mas eu acho que muitos estudos incluem carne vermelha como carne de mamífero, então tecnicamente às vezes entra porco, tá? Mas isso aí a gente tem muita controvérsia sobre isso, porque tecnicamente não é vermelha, é branca, né? Ela é rosa. Mas enfim, é claro. Mas não é pela cor, assim, é pela origem da carne, isso, né? É mamífero. Okay. Então, por exemplo, esse estudo dessa avaliação das mulheres, o que é que eles viram? Apesar de ser controlado... Você tá falando do desfecho? Estou falando do desfecho. O que é que eles estavam procurando? Eles estavam procurando se ao longo desses 8, 12 anos que eles acompanharam essas mulheres pós-menopausa, se o grupo que comia menos gordura e, consequentemente, 20% a menos de carne vermelha, teve mais ou teve menos infarto, derrame, doenças cardiovasculares no geral. E não teve diferença estatística certa de que aquilo pudesse ter um efeito, entendeu?
Até porque, né, não é só a questão Você vai colocar aqui? aqui acho que a gente vai colocar o resultado, a tabelinha do resultado final. Então eles viram ó, doença cardiovascular no geral, eles viram infarto fatal, não fatal, viram derrame fatal e não fatal, e viram até outras doenças também, né? Viram alguns cânceres que a gente vai falar no próximo vídeo, viram diabetes e tal. E todas essas avaliações desse grande grupo diabetes aí... eu estou interessado, o que deu ali? Diabetes deu que não teve redução. Ah, ótimo. Teve uma pequena ou nenhuma redução no risco. Posso continuar comendo churrasco de domingo. Mas o importante é você controlar a sua glicemia e não comer porcaria junto, né? Verdade. Então, o que acontece? Eles não confirmaram que houvesse uma redução de risco significativa, a ponto da pessoa mudar a prática clínica, ou seja, né, mudar o que você faz na sua vida por causa desses resultados. Entendeu? Não, me explica de novo esse pedacinho, rapidinho. É Eu acho que o pessoal viajou também. O que O que significa significa a redução e o que significa... Significa que a redução da carne vermelha. Tá, a diminuição da carne vermelha, isso. Não mudou, ou teve uma pequena mudança, ou não teve nenhuma mudança no risco das pessoas desenvolverem infarto ou derrame. Perfeito. Entendeu? Só para você ter uma noção, teve algumas dessas avaliações que eles fizeram que diminuiu 2 casos em 1.000 pessoas. Ok. Isso é muito pouco. É 0,00. 0,02, né? Isso. É muito pouco. Então, 2 pessoas só. Quer dizer, será que justifica você mudar o padrão alimentar da pessoa? Não, porque aí se tornaria observacional. Observei que 2 pessoas... aí sai na mídia, 2 pessoas não morreram porque deixaram de comer, ou seja, dentro de um N... acha que tem nossa, um qual que era o impacto. N? 48.800 E a gente está falando de 1.000, ou seja, então, nossa, muito minúsculo. 2, muito minúsculo o efeito. Tá. E o efeito, ele é muito importante, porque assim, do ponto de vista estatístico, o efeito faz muita diferença. Uma coisa é você falar, a gente vai falar isso mais no próximo vídeo, mas uma coisa é você falar que houve, sei lá, um aumento de 1,18 no risco de uma doença tal. Entendeu? Ou seja, você aumentou em 18%. Aí se aquela doença, ela não é uma doença rara, por exemplo, aí esses 18% numa doença que acontece em cada 10 mil, 100 mil habitantes, é muito pouco. É muito pouco. Entendeu? Isso. Essa que é o jogo O N dos é muito números grande e que confunde tanto as pessoas. Confunde porque as matérias, os estudos observacionais, eles acabam, pela sua facilidade de interpretação, eles acabam caindo muito na mídia. E aí a mídia espalha esses estudos que são apenas estudos, olhados por cima com N, número de participantes pequeno. E aí acaba tendo esse mixing de coisas. O que a gente faz aqui é trazer com N maior e com mais embasamento científico e agrupamento de trabalhos. De dados. Agora, se o agrupamento dá um resultado que não dá certeza nenhuma, então a gente tem que reconsiderar. Puxa, se eu não tenho certeza disso, quanto que eu quero mudar por causa desse problema, né? E outra coisa bem problemática nos observacionais, que sempre são muito problemáticos, é o seguinte, é a questão de que eles não separam. Já é difícil numa intervenção você realmente ter certeza do que a pessoa está comendo ou deixando de comer. Então, intervenção para confiar, né, no que a pessoa relatou mesmo, que a pessoa não escondeu aquele bombonzinho que ela comeu escondido, de si mesma, né? Que às vezes a pessoa come nem quer registrar que comeu. Que ela pesou direitinho, que a quantidade foi certa. Então é extremamente difícil fazer isso tudo controlado com nutrição e com alimentação. E os observacionais, o grande problema é o seguinte, você não está considerando só a carne que a pessoa comeu. A pessoa às vezes come carne, ela também fuma, ela também tem pressão alta, ela também tem obesidade. Ela também, às vezes, come a carne junto com vários outros alimentos processados, com salgadinho, com pão, com outros óleos, outras gorduras. Cervejinha junto. A cervejinha junto, outros tipos de álcool, exatamente. Então, como é que você vai ter certeza que realmente é só a carne vermelha que é o problema? Entendeu? É isso que eles estão questionando aqui no T-Rex. Porque os estudos observacionais, eles já começam com um nível de recomendação baixo. Nem no peso corporal aumenta? Aí, por exemplo, esse estudo aí das mulheres menopausadas, eles avaliaram outras coisas junto também. Então eu reduzi a carne vermelha, como eles reduziram naquele grupo que estava comendo baixa gordura, né, dieta de baixa gordura. Será que melhorou? Pelo menos elas ficaram menos gordas, né? Pelo menos elas, de repente, não tiveram pressão arterial alta, que é uma coisa que poderia levar ao infarto no futuro. Não viram diferença significativa em nenhuma dessas coisas. Ela não viu certeza de que a redução da carne vermelha nesse grupo de mulheres de quase 49 mil, que foi acompanhada, tivesse efeito no peso corporal,
Ou seja, elas não ficaram nem mais magras nem mais gordas do que quem estava comendo coisa normal. No IMC, que é aquela índice de massa É o cálculo, corpórea, que você faz o cálculo altura e peso e você sabe o se seu é número, sobrepeso, se é e tal. obesidade 1, 2, 3, Tá. não fez diferença na pressão arterial, no colesterol total, no colesterol LDL, que é aquele supostamente mal, né? Colesterol LDL é mal e HDL é bom. seria bom. Decora que HDL é bom. Quando você for ver o seu resultado, o HDL tem que estar com mais de 40. Tentar, ou 50, né? Ou 50, depende de ser homem ou 50, mulher, exatamente. Homem ou mulher, isso. Tem esses dois valores. E é engraçado porque esses estudos no NutriRex, em 2019, eles vieram corroborar uma outra meta-análise que já tinha saído de outro grupo independente de 2017. E essa meta-análise foi bem interessante porque eles pegaram todos os estudos que já tinham comparado quem comia menos de meia porção de carne vermelha por dia, ou seja, 35 gramas, até 35 gramas. 1/3 do que a gente come aqui por dia, quase. Ou menos, né? Ou menos, né? E o grupo que comia de 35 para mais. Chegaram até estudos de ter gente que comia meio quilo de carne por dia. Não, isso é exagero. Você come a segunda e só vai comer de novo na outra segunda. Bodybuilders. Bodybuilders, tá certo. Você vai colocar alguma coisa aqui? Então, aí a gente vai colocar na tela dessa outra meta-análise que veio antes do NutriRex, que foi corroborada pelas avaliações do NutriRex, né? Que eles confirmaram isso daí. Então, o que aconteceu? Tem um grupo que comia bem pouquinho carne vermelha. Ou até zero. Menos proteína chegava a zero. Tinha umas pessoas, teve alguns estudos que não comiam nada de carne vermelha, nesse grupo de baixa proteína. Versus um grupo de alta proteína ou mais do que meia porção por dia, tá bom? Eles fizeram essa avaliação toda, foi mais de 1.100 participantes. Já é também um número legal. Para estudo, isso aí é randomizado, tá. Entendeu? Então aí foi bem mais controlado, aí é um número bom para um estudo randomizado, um estudo controlado. E eles também não viram diferença no triglicérides, esses aí não viram se a pessoa infartou ou morreu, ou teve AVC ou infartou, eles viram as medidas de exames. Mas tá? esse não é um trabalho, esse é um trabalho observacional? Não, eles fizeram avaliação controlada, randomizada. Foi muito bem feitinha essa meta-análise. Só que eles não deu tempo eles verem se ao longo de 8, 10, 15 anos as pessoas morreram ou não morreram, ou tiveram infarto ou não tiveram infarto. Isso, geralmente, quando demora muito assim, você não consegue fazer controlado. Você não consegue controlar a vida da pessoa durante 8, 10, 12 anos. A pessoa também, ela não consegue se controlar também, porque ela tem o dia a dia, o estresse, vai trabalhar, acorda, filhos, relacionamento, e acaba também, nossa, sair aqui um pouco, ou foi para uma festa e bebeu demais. O que eles viram? Eles viram aqueles exames laboratoriais que geralmente as pessoas fazem para saber se elas estão com risco de doença cardiovascular, que é pressão arterial, triglicérides, colesterol. Tem outros exames muito melhores hoje em dia, mas eu acredito que não vai ter tantos trabalhos assim. Score de cálcio, Doppler, de carótida, essas coisas. Mas não foi o que eles procuraram. Na época eles procuraram o que tinha na literatura científica. Triglicérides, colesterol, pressão alta. E o grupo que comia menos carne vermelha não nos favoreceu em nada em relação a isso. Não teve diferença. E o grupo que comia mais? Também não teve diferença. Nenhum dos dois teve mais ou menos problema de colesterol, problema de triglicérides ou problema de pressão alta por causa da intervenção de comer menos ou mais carne vermelha. Mas isso significa que o estudo é confiável ou não confiável? Ele é confiável por quê? Então, aí, para saber se o estudo é confiável, não se aplica o GRADE, que é aquela ferramenta do Canadá que avalia se as estatísticas foram bem feitas, se os trabalhos estavam parecidos, se não teve nenhum viés ideológico ou financeiro ou de interpretação que pudesse ter desviado. O viés é quando você desvia, né? Tem a tendência, estudo para dar um resultado... Para ter uma tendência mais específica. Um resultado conduzido, né? Então, eu quero que esse estudo dê o resultado que faz mal ou que faz bem determinado ou depende de quem está financiando, às vezes está interessado que você ache um resultado para corroborar ou para apoiar aquele financiamento que o grupo teve, então tudo isso é levado em consideração. Né? E aí, mas falando dos observacionais, que como você comentou, são os que às vezes têm mais impacto na mídia, o grupo NutriRex também fez revisão sistemática, e aí eles conseguiram fazer meta-análise dos estudos observacionais. Vamos colocar aqui mas aí eles colocaram um monte de estudo observacional para poder fazer um único estudo para ver se... Para fazer a meta-análise e ver se tinha diferença. Exatamente. Aí a gente vai colocar aqui o título dessa revisão sistemática deles. A gente vai colocar na descrição ou aqui na tela? Na tela também. Aqui, então vamos colocar na tela. Pum.
E aí eles compararam, dessas revisões sistemáticas, eu acho que eles conseguiram separar em 2 categorias. Quem comia menos, quem tinha reduzido o consumo de carne vermelha em 3 porções por semana, ou diminuiu 3 porções de carne vermelha por semana, e quem continuou comendo sua quantidade tradicional, tá? Isso aí que foi a comparação desses estudos. E aí eles também viram que não tinha pouco ou nenhum efeito no derrame, que é o AVC, nem no infarto fatal e no fatal. E os embutidos? Todo mundo fala que faz mal, os embutidos salame, salaminho, salamão. Bem lembrado. Aquelas comidas italianas maravilhosas, cheias de que carne frios, processada tem de carne todo processada, tipo, né? É. Tem aquelas muito super processadas e tem aquelas só Tem artesanalmente processadas, né? Artesanalmente são aquelas italianas só com sal, né? E tem as outras que tem um monte de química aí que eu nem lembro os nomes. Não, muito estabilizador. Na verdade, comida processada é toda aquela comida que houver alguma adição, algum processamento para deixar a comida durar mais. Ok. No caso, seriam as carnes. Aí o que acontece? Esse grupo, também o Nutri-Rex, não avaliou só carne natural, avaliou também carne processada. Legal. E teve diferença nisso? Também não teve diferença. Os mesmos resultados. Não viram que existisse uma certeza de evidência que o efeito tivesse sido ou foi pouco ou foi nenhum de que a redução do consumo de carnes processadas pudesse melhorar eu acredito risco de infarto. Que isso acaba sendo um aviso, né, para as pessoas não ficarem seguindo os achismos, tá? Falou que faz mal, então faz mal. Falou que isso, mas cadê quais são as evidências, né? Faz mal mesmo? Ou seja, se auto-perguntar de qualquer diretriz que venha de uma conversa de amigos ou mas inclusive dessa, se você tiver qualquer dúvida, se questionar, puxa, mas será que isso que eles estão falando procede? Deixa eu ler esse artigo todo, vai ter tudo aqui na descrição, leia, que eles são muito interessantes. Para quem quer pesquisar, tá? Eles não se colocam assim a favor de uma coisa nem de outra, tanto que esses autores, como a gente tinha comentado, muitos deles nem comem muita carne vermelha, porque talvez eu sei dessa aí, viu? Porque aí não teve tendência. Eles poderiam ter tido uma tendência de dizer, não, realmente, gente, isso aqui faz mal, mas os números que eles acharam não confirmam isso daí, até o momento. Se a qualquer momento isso mudar, aí o que acontece? A gente vem aqui e fala para vocês, olha, saiu um estudo assim, ou juntou mais tantos estudos, aglutinou os resultados, fizeram uma meta-análise e isso aqui está fazendo diferença agora, tá? Mas até o momento, o que é que o Nutri-Rex fala? Não é que eles falam assim, pode comer carne vermelha à vontade, que não. Não, eles falam assim, não existe evidências para recomendar que se mude aquilo que a pessoa já come por causa dos resultados dos estudos. Carne vermelha, no caso, eu trabalho aqui, carne vermelha associada com doença cardiovascular. Isso. Mas tem outras, as pessoas nunca comem só carne, as pessoas comem outras coisas, como a gente já disse. Exatamente. Então, assim, não é que, vou comer à vontade, isso, aquilo, não. É aquele negócio que a gente já falou nos outros vídeos, né? Vamos ver qual é o objetivo da pessoa. Sim, o objetivo da pessoa. Se o seu objetivo é emagrecer, se o seu objetivo é controlar uma diabetes, controlar doenças e etc. Manter a longevidade, manter massa muscular, tipo aumentar a massa muscular. Então, assim, define primeiro o seu objetivo, né? E aí, com o seu objetivo em mãos, você fala assim, puxa, eu tenho que ter medo de doença renal? Vai lá no nosso vídeo de doença renal. Eu tenho que ter medo de doença cardiovascular? Assiste esse vídeo de novo, dá uma olhadinha. Temos um de emagrecimento também. Também tem de emagrecimento. De idosos. Para todos esses objetivos a gente já está tentando fazer Ixi, vai ter muito, gente. Vai ter uma playlist grande só de Esse vídeo já acabou? Você está enrolando. Acabou. Já deu, tem gente que já está dormindo lá. É que eu gosto de conversar. Deixar eu fico conversando. Gente, esse foi mais um fim de um dos vídeos do DR das dietas. A gente se vê no próximo vídeo da semana, que a gente até deu um spoilerzinho, vai ser sobre carne vermelha e câncer. Carne vermelha e câncer. Um beijo, um abraço para vocês, do Estevam e da doutora Ana Maria. E a gente se vê na próxima DR das dietas. Tchau!